celebrar 30 anos da história do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos realizando, a partir de amanhã, aqui em Brasília, o nosso 4º Congresso. Foram muitos encontros nacionais, mas agora teremos o 4º Congresso Nacional do PT, com cerca de 1.400 delegados eleitos em todo o país. Nós tivemos uma eleição direta para a nova direção. No PT, a direção é sempre eleita pelo voto direto, secreto, universal. 500 mil militantes partidários participaram das eleições. Tivemos várias chapas. Essas chapas comporão a nova direção nacional, que toma posse a partir deste Congresso. Esse é um Congresso que nós temos muita coisa a celebrar, porque nesses 30 anos de história que não foram fáceis, eu me lembro quando a gente fundou o partido, e eu estive presente lá no Colégio Sion, em São Paulo, em fevereiro de 1980, nós éramos alguns sonhadores, principalmente alguns intelectuais de esquerda que tinham sido perseguidos, exilados pela ditadura militar, uma geração de jovens que tinha lutado contra a ditadura no movimento estudantil, lutado por liberdade de expressão, anistia. Nós éramos uma parte importante das comunidades eclesiais de base e setores da pastoral popular de várias denominações religiosas que acreditavam naquele novo caminho que o PT representava. Nós éramos, sobretudo, sindicalistas, que tinham tido um papel histórico muito importante a partir das grandes greves operárias no final dos anos 70, onde algumas lideranças históricas, especialmente Lula, se apresentam ao país questionando o regime militar, organizando os trabalhadores, lutando por condições de vida, por democracia, e a conjunção de todos esses elementos, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, dos sindicalistas, daquela esquerda que na resistência e na clandestinidade lutou contra a ditadura, de intelectuais como Florestan Fernandes, Paulo Freire e tantos outros que contribuíram decididamente para a construção desse projeto que agora nós celebramos 30 anos. Não foram fáceis esses 30 anos. Primeiro derrotar a ditadura, depois dizer que era importante que um partido, numa época que só tinham 2 partidos, oposição e situação, que era importante construir novos programas, novos caminhos. E o PT tinha uma ideia muito forte, que os trabalhadores tinham que ser sujeitos da sua história e que o Brasil, para poder ter distribuição de renda, inclusão social, o país para diminuir a concentração da renda, da riqueza, do poder, precisaria que os trabalhadores tivessem um papel protagonista na história do Brasil. E essa era a mensagem fundamental que os sindicalistas traziam, especialmente a qualidade da liderança de Lula, que já naquela época era um talentoso líder sindical. Nós fundamos o PT e eu me lembro já em 82, eu participei da coordenação da campanha do presidente Lula para governador de São Paulo. Ajudava a fazer o programa de governo, junto com o Paulo Freire, que dava aula comigo na universidade, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, morava ali num prédiozinho atrás da universidade, um intelectual cujas palavras eram sempre quase que uma poesia, e lutando, educando o povo numa visão libertadora, criativa, nos ajudava nessa tarefa. Perseu Abramo, que era também um jornalista comprometido com as causas dos trabalhadores, com a luta pela transformação da sociedade. Ladislau Dauer também fazia parte desse grupo, Paulo Singer. Era um conjunto de intelectuais. Nós nos reuníamos para elaborar o programa de governo e sabíamos muito pouco do que era uma campanha eleitoral. Então foi muito difícil. Nossa mensagem ainda era a Lei Falcão, só podia colocar o retrato e o currículo do candidato. Isso cerceava demais a discussão, mas foi um aprendizado importante. Começamos ali a construir as primeiras sementes do partido em São Paulo e no Brasil. Depois de 1986, o presidente Lula foi candidato ao governo, a deputado federal. Eu participei da coordenação da campanha dele a deputado federal e foi uma campanha muito bonita, porque era difícil naquela época, o Plano Cruzado, o MDB tinha uma liderança e um apoio popular muito grande. Questionar aquela hegemonia, eleger a maioria dos governadores, deputados, senadores, era muito difícil,
Mas o Lula ainda assim foi o deputado federal mais votado no Brasil, com mais de 600 mil votos. Ele representava ali o novo, ele representava a ruptura, ele representava um movimento de transformação importante e de uma teimosia política relevante. Vieram depois, eu diria, para mim, o momento mais importante da história do partido, que foi a campanha de 1989. Em 89, o Lula percorreu o Brasil, nós fizemos um mergulho no coração do povo brasileiro, uma experiência riquíssima de mobilização, de luta, de encantamento. A militância de esquerda do país todo, os movimentos populares empunharam essa bandeira e parecia uma campanha em que a imprensa sempre questionava, perguntava quem é que nós íamos apoiar no segundo turno, mas o PT foi ali firme, convicto. Eu andei com o presidente Lula o país inteiro. Era um momento difícil de hiperinflação, de crise econômica, de tensionamento. Havia questionamento de toda a ordem em relação ao que seria o eventual governo Lula, mas nós fomos para o segundo turno. Fomos pela cidadania, fomos pelo movimento das ruas, fomos pela força da militância, fomos pelo apoio que os artistas, os intelectuais, o que havia de mais mobilizado e organizado